Eu já disse algumas vezes aqui que época de Natal é um desafio para pastores, principalmente pastores que já estão no ministério, na mesma igreja há mais de 10 anos. Por quê? Simples. Você não tem mais do que 70, 80 versículos na Bíblia sobre Natal e depois de 10 anos, chega nessa época do ano você pensa, vou pregar o quê? Já preguei tudo, já falei sobre todos os tipos de Natal e tudo mais. Então a gente vai começar hoje essa conversa franca sobre Natal e provavelmente você já vai reconhecer muitas das coisas que a gente já falou. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Eu acho que Natal é um negócio assim que na nossa sociedade cada vez mais está se tornando, já se tornou um feriado secular. Né? O Natal já era, o Natal cristão, na sociedade que nós vivemos, ele já era. Sei que você pode ficar bravo comigo, mas é a realidade. Você busca no Google, por exemplo, Natal, você vai ver se vai aparecer a imagem de Jesus Cristo lá ou do presépio. Não parece nada, parece só guirlanda, bolinha de Natal, né, verde, dourado, presente e tal. Presépio esquece, cara, você não tem mais. Né? Cada vez mais o Natal vai se tornando nesse feriado secular que o mundo gosta de aproveitar o Natal. Né? Mas cada vez mais vai jogando o significado original do Natal para bem longe. E eu acho bom você que se diz discípulo de Jesus ir se acostumando com isso. Você precisa se acostumar ao fato de que nós vivemos numa sociedade hoje, em cada vez mais, você que se diz discípulo de Jesus, você faz parte de uma minoria. Você não faz parte de 30% do Brasil, você não deve ou não deveria, pelo menos, fazer parte daquela bancada que diz que está influenciando a política do nosso Brasil e dos países vizinhos. Não. Se você é discípulo de Jesus, você vive numa sociedade onde você é minoria, por quê? Porque você enxerga o mundo, você enxerga a vida de uma maneira totalmente diferente daqueles que estão à sua volta. Isso é fato. Tanto que Natal, o que é Natal para você? Natal é época de quê? Época de reunir os amigos, né? Época de confraternização. Natal é época de reunir a família, não é? De sentar em volta de uma mesa, comer, alegria. É época de generosidade, não é? Época que você põe a mão no bolso e vamos lá, vamos ajudar o pessoal. Aí você pega o asilo lá que fica o ano inteiro sem nada, sem comida, sem papel, sem nada, e chega no final do ano, chega a turma lá e despeja um caminhão lá, que chega até perder, porque não dá para eles usar tudo no mês de dezembro. E aí a gente some depois de janeiro até novembro e ninguém faz mais nada. Né? Parece que o Natal é essa época de, ao mesmo tempo, a gente consome, a gente compra, é presente daqui, presente dali, generosidade daqui, generosidade dali, mas, de outro lado, a gente se esquece do significado do Natal. Bem, tem gente que diz que Natal bom é Natal que cai em dia útil. É ou não é? Pensou o Natal no sábado, cara? Ou no sábado, ou no Natal num domingo, bicho? O cara que trabalha de segunda a sexta, ele fica doido. Por quê? Porque ele quer o feriado para poder passear. Outros dizem, você fica falando na uva passa do arroz, mas você se esquece de dar atenção para a maçã na maionese. E é verdade. Bem, eu gosto tanto de maçã na maionese como de uva passa, cara. Você pode... Inclusive tem uma coisa que eu descobri aqui em Minas, que eu adoro, sabe o que é? Uva passa no cachorro quente. Porque em São Paulo, cara, o pessoal não bota, né? Uva passa no cachorro quente. Mas aqui, quando colocaram, eu falei, que ótimo isso! Bom demais! Ou não é? Não é bom? Eu gosto, cara. Oi? Excelente, não é? Aquele salpicão, assim, com franguinho. Tá vendo? Natal é época onde está tudo de bom. Agora, talvez uma das frases mais enganosas que existe sobre o Natal na nossa sociedade é essa. Que a magia da noite de Natal transforme os seus sonhos em realidade. Você já ouviu algo do tipo? Natal é época para a gente sair desejando boas coisas para as pessoas e dizendo, olha... que os seus sonhos se realizem. Eu não vou fazer nada para ajudar você nos seus sonhos, mas eu quero que os seus sonhos se realizem. Que a magia, não, eu não,
a magia, a mágica em volta do Natal, essa esfera de amor que quebranta todo mundo, que em outubro tá todo mundo se pegando no Facebook e tal, nas eleições ou depois da soltura de um ex-presidente, está todo mundo se arranhando, aí chega no Natal, a magia do Natal toma conta da família e todo mundo, Esse tipo de pensamento vai nos distanciando cada vez mais do que significa o Natal. É por isso que eu quero ter umas conversas francas com vocês sobre Natal nessas próximas semanas. Ou a gente encarna esse negócio de vez, ou a gente vai viver enganados. O Natal é o momento mais maravilhoso da história. Mas ele também é o momento mais ameaçador que podemos imaginar. Você já pensou nesse negócio? O Natal não é só algo bom, que nos traz esperança e que brilha sobre as nossas vidas. Mas se você for pensar a fundo, o Natal é Deus iluminando nós, seres humanos, que vivemos numa terra de escuridão. E quando você vive na escuridão e você é iluminado, você é trazido à tona. A sua situação, quem você é, para onde você está andando. O Natal é o momento mais maravilhoso, porque é o momento que Jesus vem até nós para nos guiar, nos mostrar a realidade e nos colocar no caminho. Mas isso não te assusta? Saber que você vai ser desvendado, que eu e você vamos ser colocados para fora da nossa máscara? De você dar de cara com a situação onde você não está indo, talvez para onde você queria estar indo? A gente que vive na escuridão, quem vive na escuridão, não tem noção, não tem percepção das coisas, acha que está tudo certo. O Natal é esse momento onde Deus ilumina os homens, a luz do mundo vem e coloca, e atravessa todos os cantos escuros da humanidade, inclusive todos os cantos escuros do nosso interior, e nos revela a verdade. Portanto, a mensagem principal do Natal é isso aqui, olha. O mundo é um lugar de escuridão e jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade, a menos que Jesus, o Deus conosco, nos ilumine. O que isso tem a ver com o Natal dos nossos dias? Não tem nada a ver. A única coisa que talvez se assemelhe ao Natal dos nossos dias, eu já disse o ano passado, é que talvez o último ponto de contato do Natal secular com o Natal cristão, com o Natal da fé, são as luzes. Porque você, quando começa a chegar a época de Natal, você começa a ver tudo iluminado. Ontem eu vi um ônibus aqui em Lagoa Santa iluminado, velho. Ele é bonito. Pô, eu achei que era, sei lá, aquele boate bus que via assim, mas não é. É o busão, cara. Luz, na nossa cultura, ela ainda traz o Natal. E eu acho isso uma coisa, eu acho isso uma ironia até. Porque ao mesmo tempo que a sociedade, o pensamento do nosso mundo contemporâneo, olha só, presta atenção, ao mesmo tempo que a sociedade do mundo contemporâneo vai tirando para fora o significado do Natal, parece que o Natal em si insiste em se intrometer e dizer, não, é aqui, ó, luzes, quero iluminar, preciso iluminar você. Essa é a nossa história, a história de uma humanidade vivendo na escuridão. Aí você pensa, eu não vivo na escuridão, eu vivo... Olha, quais são as suas buscas? Você se sente seguro de você? Você se sente seguro do que você está fazendo? Você se sente seguro das decisões que você tem tomado? Você tem as respostas para a vida? Você tem as respostas para a sua existência? Todas? Você é alguém que não é afetado por um mundo de maldade? Você está fora desse mundo violento, desse mundo injusto? Você está fora desse mundo de medo, de incertezas? Bom, se você não está fora desse mundo, você vive num mundo de escuridão, meu filho. E essa é uma realidade nossa como seres humanos. O profeta Isaías, 8 séculos antes de Jesus, ele falou sobre essa luz do mundo que viria sobre nós e que raiaria sobre as nossas vidas. O profeta Isaías, ele fala sobre uma determinada região chamada terra de Zebulon e de Naftali,
que eu vou explicar para vocês o que é, mas ele vai deixar muito clara essa relação entre escuridão e desespero. Olha o que ele diz em Isaías 9:1. Esse tempo de escuridão da terra de Zebulon e Naftali, no entanto, não durará para sempre. Você tem vivido alguns momentos de escuridão na sua vida? Alguns momentos de desespero, de aflição, de angústia? Se você tem vivido isso, é porque você e eu vivemos num mundo onde ainda a sombra da morte se coloca sobre nós. Isso tem a ver com a nossa existência. E cada vez que o nosso interior vai sendo tomado pela escuridão, é questão de tempo para você ficar aflito. É questão de tempo para você ficar angustiado, não é? Olha para o ano de 2019. Quantas vezes você passou por momentos difíceis e quanto tempo demorou para você ficar desesperado? Quanto tempo você demorou para ficar angustiado? Eu tenho acompanhado gente, como pastor, a gente tem o privilégio de, ou a tarefa, né, de acompanhar pessoas e ver algumas dessas pessoas tomando decisões nas suas vidas que levam elas ao desespero e aflições. Ou algumas tomam decisões que levam elas à alegria, né, e à celebração. Mas muita gente que ainda vive, depois de anos andando com Jesus, tomando decisões que vão não para o lado da luz, mas para o lado da escuridão. E pode ser que esse ano de 2019, você e eu temos tido, ou vivemos ainda momentos de desespero, é porque nós não temos aberto os nossos corações e a nossa mente para que a luz de Jesus, de fato, ilumine os nossos conselhos, os nossos caminhos, enfim. Olha o que acontece com essa terra. A terra de Zebulon e Naftali, ou Naftali para alguns, esses nomes bíblicos eles têm uma acentuação, às vezes, que você não sabe exatamente onde é, mas vamos ficar como Naftali, beleza? Parece nome de remédio, alguma coisa assim. Você tomou o Naftali hoje? A terra de Zebulon e Naftali era parte do território de Israel. Quando o povo de Israel adentrou a terra de Canaã e Moisés distribuiu a terra para as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, ali você tem os dois círculos azuis, você tem aonde ficou o território de Naftali, que era um dos filhos de Jacó, e de Zebulon, que fica mais ao sul aqui, ó, perto do mar da Galileia. Então, a terra de Zebulon, ela meio que rodeia o mar, e a terra de Naftali tem ao sul o mar também, eles fazem fronteira. Esse é o território, presta atenção, porque você poder entender a mensagem do profeta Isaías. Esse é o território que, quando o Império Assírio, no século 8 a.C., invadiu Israel, foi pela terra de Naftali e pela terra de Zebulon que eles invadiram e dominaram e levaram cativo muita gente para a Assíria. O reino do norte, o reino de Israel, foi levado cativo, foi tirado da sua terra pelos assírios. Essa terra foi a terra por onde eles entraram e por onde eles deixaram as suas marcas. Então, quando um povo é invadido por um outro povo mais poderoso, você tem o quê? Morte, você tem violência, você tem famílias arrebentadas, você tem filhos órfãos, você tem viúvos, viúvas, você tem gente que tem as suas casas arrebentadas, tomadas, roubadas, queimadas. O Império Assírio era um império cruel também, tanto quanto os babilônicos. Então, quando Isaías está dizendo que a terra de Zebulon e Naftali será humilhada, tem uma versão que diz que ela foi humilhada no passado, ele está dizendo o seguinte: essa terra de Zebulon, eles sofreram demais com a invasão dos assírios. As marcas de alguém que vive a guerra são profundas, não são? Você e eu não sabemos, a gente nunca viveu num país de guerra, mas basta você olhar para países como a Síria, por exemplo, que tem enfrentado muito dessa guerra, a destruição que isso gera na vida das pessoas e marcas que vão levando elas para a vida toda. Isaías está dizendo que esse pessoal viveu um tempo de aflição, um tempo de desespero, um tempo de escuridão. Um tempo onde não se podia enxergar a luz no fim do túnel. Você já viveu momentos assim? Eu já vivi vários momentos assim. Onde você pensa assim, caramba, velho, como é que eu vou sair desse negócio? Aonde que eu vou dar desse jeito?
Como é que a minha vida vai se resolver? Eu estou fazendo. Agora, por que Isaías diz? Não é só pelas marcas do Império Assírio que Zebulon e Naftali sofrem esse momento de escuridão e desespero nas suas vidas. Para você entender, você vai precisar vir para o capítulo 8 de Isaías. Olha que interessante. Quando esse povo está vivendo esse momento de invasão dos assírios, e eles estão sendo tirados da sua terra, sabe o que acontece com eles? O profeta Isaías diz assim para o povo: quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a deuses e aos mortos em favor dos vivos. Ele está dizendo, quando no meio dessa escuridão que vocês vivem, no meio desse tempo difícil que vocês estão enfrentando, sugerirem para vocês, no caso dos israelitas do norte, ir buscar consulta em médiums, em pessoas que poderiam, de repente, pegar um atalho, né, e passar na frente de Deus para poder dizer como que as coisas iam acontecer. No próximo versículo, a gente vai ver o desfecho desse negócio. Consulte a Deus, rejeite esse negócio. Mas o povo de Zebulon e Naftali, eles não rejeitaram esse negócio. No meio dos dias mais escuros da sua vida, eles tentaram, a partir dos seus esforços, a partir da sua sabedoria, resolver aquela questão de desespero. Eles foram consultar os mortos, eles foram consultar os videntes, eles foram procurar pessoas que podiam, de alguma maneira, dar uma falsa esperança para eles, para resolver. Eles foram influenciados por gente que não tinha o coração voltado para Deus, para os valores e princípios de Deus. Ora, não é isso que acontece com a gente? Quantas vezes você percebe o seguinte, pessoas que tomam decisões na sua vida, famílias que se desfazem, você vai fazer a retrospectiva da história, sabe onde que começou esse negócio? Por exemplo, uma família é desfeita, um divórcio é executado, não é porque num dia de manhã alguém levantou e disse assim, hoje eu quero me divorciar. É porque em algum momento da vida percebeu-se que estava tendo um problema no casamento, e ao invés de ir buscar o que Jesus quer que você faça, o que Deus quer que você faça, foi buscar influência fora desse ambiente. E aí nasce, por exemplo, nas conversas de porta de escola, onde as mães estão esperando os filhos saírem da escola, começa aquela conversa de, mas não está legal? Não, então larga, vai embora, para. Ou no salão de cabeleireiro, enquanto você está ali arrumando, dando um tapa na peruca para poder ficar bonita e tal, você abre o coração com alguém e você é influenciado por alguém que diz, mas você não pode mais submeter esse negócio, você precisa ser feliz, você precisa buscar algo a partir de você tem a chance. Ou os homens, no seu trabalho, no jogo de futebol, na mídia, nos filmes, nos livros que você lê. A grande pergunta talvez aqui para nós é, o que direciona as nossas vidas? O que dá norte para você? Aonde você toma os seus valores? Porque quando você vive na escuridão, você precisa saber de quem você vai ter o caminho, quem vai te ensinar o caminho ou quem vai iluminar a sua vida para você sair dessa escuridão. Vocês que vivem na universidade, estudam, vocês já devem ter percebido, vocês vivem num ambiente onde a maioria pensa diferente de você. Quase todo mundo. Talvez é possível que você seja o único cristão na sua sala. E aí a gente, como bons brasileiros, a gente acha que isso é inofensivo. A gente acha que a nossa cultura, na verdade, ela é neutra. É uma cultura que não pende nem para um lado nem para o outro. Vocês já ouviram? Não tem nada mais religioso do que alguém dizer assim, eu não tenho religião. Não tem nada mais religioso alguém dizer assim, não, eu não creio em nada, eu penso por mim mesmo. Isso é mentira. A gente vive num país, a gente vive num ambiente, numa sociedade que nos formata no jeito que a gente pensa. E aí, eu e você, a gente está vivendo no nosso Brasilzão, achando o seguinte, não, nossa cultura brasileira, olha, maioria católica, a outra, a segunda maioria evangélica, tal, todo mundo pensa os valores de Jesus, pensa nada. Pensa nada. Porque se pensasse, o nosso Brasil estava diferente. Se pensasse, o nosso governo estava diferente.
Se pensasse, a nossa cidade estaria diferente. Mas não, a gente vive num lugar assim, que é enganoso nas aparências. Quer ver um exemplo bacana? Se você morasse num país muçulmano, por exemplo, onde o islamismo é a maioria, e você estudasse numa universidade orientada pelo islamismo, e você fosse o único cristão nessa universidade, você teria consciência do quê? Bem, os fundamentos do islamismo que eu vejo nessa universidade são nocivos à minha fé. Você teria com certeza uma consciência muito, muito clara sobre isso. Você não ficaria dando sopa, você não se deixaria levar, porque você sabe, eu estou num país muçulmano, numa universidade muçulmana, e tem valores que são nocivos à minha fé. Mas daí você está no Brasil, e você está vivendo na universidade, no seu trabalho, e você acha que os valores daqueles que vivem ao seu redor não são nocivos à sua fé. Eu não estou falando que as pessoas são nocivas, presta atenção. Não estou falando das pessoas. Eu estou falando dos valores que essas pessoas, nos quais elas constroem as suas vidas. E o profeta Isaías está dizendo, o povo de Naftali e Zebulon, quando eles estavam em tempos difíceis, ao invés deles buscarem os mandamentos de Deus e se deixarem levar por Deus, o que eles fizeram? Eles foram consultar pessoas e deixaram-se influenciar por pessoas que tinham outros valores que não os de Deus. Quando alguém disser para vocês, consultem outras coisas, Deus vai dizer para você, consulte a lei de Deus e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Quando o povo de Israel saiu do Egito, se você lembra dessa história, e Moisés, no meio da caminhada para o deserto, trouxe a lei para eles, os 10 mandamentos ou as 10 palavras de liberdade, essa lei, essas palavras, se você ler o contexto ali, vai dizer assim, olha, eis que dou essas palavras para que vocês não mais sejam escravos de outros povos. Ou seja, quando Deus nos dá da sua palavra, nos dá da sua orientação, é para que a gente não fique escravo justamente daqueles que não andam na direção de Deus. A lei de Deus, ela serve como um guarda-reio para nós. Você sabe o que é um guarda-reio? Um guarda-reio é aquele negócio que na estrada, nas rodovias, em algumas curvas, ou em alguns pedaços onde tem um penhasco, um abismo, ele está na rodovia protegendo você para que, se você der uma desviada com o carro, você bate no guarda-reio, mas você não cai, ou você não se acidenta, pelo menos tão grave. O guarda-reio, ele não está ali para atrapalhar a sua viagem. Ele não está ali para tirar o barato da sua viagem, mas ele está ali para te dar segurança enquanto você viaja. A palavra de Deus, os princípios de Deus, eles servem como um guarda-reio nas nossas vidas. Ele não vem para tirar o nosso barato ou para nos oprimir. Ele vem para nos dar liberdade, no sentido de que a gente pode viver a vida, nos alegrarmos, mas andando sob os princípios de Deus. E talvez aqui é um ponto interessante para a gente, quais são as suas referências, porque para Isaías faltou referência para o povo de Zebulon e Naftali. As suas referências. Pode fazer uma análise franca dentro de você. Você vem aqui aos domingos, você escuta a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus, ela te influencia de fato? Ou ela é mais um momento nas palestras empolgantes que você assiste no YouTube? O que a gente conversa aqui nos domingos tem o poder de fazer você tomar decisões diferentes de segunda a sábado? Quem que está influenciando você? Sob qual influência você está vivendo? Porque numa terra de escuridão, somente a luz é capaz de te mostrar o caminho. Você já acordou de noite, desnorteado? Ou quando você está numa casa diferente, num hotel, e você acorda com aquela vontade louca de fazer xixi, né? E aí você você levanta da cama, você já perdeu toda a noção de espaço, você não sabe aonde que é o banheiro, não sabe onde está a luz, e a bexiga estourando, e você ali e tal, e vai, anda e procura, e ainda mais quando você está meio dormindo, meio zureta, né? Você fica perdido.
Você sai batendo pé em quina de parede, em pé de cama, e a bexiga apertada. E aí quando você consegue de fato acender a luz, pá, aí você olha que você estava indo para cá e de repente você tem que ir para lá. Será que isso não acontece conosco nessa busca que a gente tanto tem por algo que nos ilumine, por algo que venha nos nortear? Será que não é dessas referências que nós precisamos? Será que não é desse encontro com o Deus Criador que a gente precisa para poder dar um rumo mais definitivo na nossa existência, na nossa vida? Será que não é desses valores que eu e você precisamos, dessa luz que nos ilumina na maneira como a gente lida com o nosso dinheiro, como a gente lida com a nossa família, por exemplo, como a gente cria os nossos filhos, como a gente lida com o nosso cônjuge, como a gente trabalha? Como a gente trabalha? A gente precisa de referência, como que você trabalha? Porque não adianta nada você dizer que você é evangélico, mas você trabalha ruim pra caramba. Você engana seu patrão, você não dá o seu melhor, você não é competente naquilo que você faz de qualquer jeito. Não adianta nada você dizer que é discípulo de Jesus, mas você maltrata e você explora os seus funcionários. A maneira como você lida com os seus relacionamentos afetivos, eles são entretenimento para você? Ter uma pessoa do seu lado, dar uns beijos, dar uns abraços, ou ir para um motel, é entretenimento para você? Se é entretenimento para você, você está na escuridão. Você está sem referência, está perdido. É por isso que a sua vida está arrebentada. Se você não consegue tomar uma decisão clara do que você faz, quando você está diante de uma situação que é nitidamente errada, e você vai dar trabalho, mas você precisa tomar uma decisão. Se você não tem a consciência clara do que você tem que fazer, você precisa buscar luz, você precisa buscar a iluminação de Deus, palavra de Deus, princípios dele, ensinos dele. Senão você vai continuar andando na escuridão, e é questão de tempo para andar na escuridão te levar a tempos de aflição e desespero. É questão de tempo. É questão de tempo para essa relação sua que não vai para frente se tornar um peso emocional. Essa relação sua no casamento, que vocês não conseguem sentar para conversar sobre as coisas reais que estão acontecendo e ficam fingindo que está tudo bem. É uma questão de tempo para isso te levar para o desespero do divórcio. E o problema é que quando a gente é tomado pela aflição, não é só a gente que sofre. Todo mundo que está ao nosso redor sofre também. Nossos filhos sofrem. Nossa família sofre. Quando alguém cresce, todo mundo cresce, sabia? Mas quando alguém cai, todo mundo cai também. E olha só a consequência de quem ignora os princípios de Deus. O profeta Isaías está dizendo que esse povo, diante da invasão dos assírios, diante de um momento difícil da vida deles, eles optaram por fazer as coisas do seu próprio jeito, do jeito que os pagãos estavam fazendo. E por isso eles andam sem rumo, cansados, arrebentados emocionalmente. E eles não aguentam mais. Tem gente que chega no final do ano e está dizendo o quê? Eu estou cansado. Mas tem gente que não precisa nem do final do ano, é janeiro, já está dizendo assim, eu estou cansado desse negócio, eu estou cansado dessa vida, eu não aguento mais esse negócio, eu estou faminto, eu estou ansioso por algo. Aí a pergunta que você tem que fazer, mas por que você está cansado? Por que você está faminto? Porque Jesus diz que se você está cansado é para você ir até Ele. Se você está cansado, será que é porque você não está indo até Ele e você está tentando resolver as coisas do seu jeito? Você está faminto, é porque você não tem mais se alimentado daquilo que Jesus diz, e você tem se alimentado daquilo que a cultura do nosso tempo diz? Olharão para olha só, e por causa da fome, amaldiçoam o seu rei e seu Deus. Isso é muito sério, porque além dos caras estarem passando por um momento difícil, sabe o que eles arrumam tempo para fazer? Botar a culpa em Deus, amaldiçoar em Deus. Você nunca se pegou nesse momento? Onde você estava complicado, onde você estava vivendo momentos difíceis e você ainda dizia que a culpa era de Deus? Porque Deus deixou você fazer isso? Porque Deus permitiu você fazer esse negócio? Sabe o que é mais complicado como pastor às vezes? Eu não sei o que é pior. Se é você
ter pessoas, ter acesso a pessoas, cuidar de pessoas que não pensam, que não dão ouvidos aos princípios de Deus, ou pessoas que chegam quebradas porque não ouviram os princípios de Deus. Porque tem gente que você diz assim, olha, a pessoa vem e fala, pastor, eu estou quebrado, estou precisando de ajuda, estou precisando resolver minha vida e tal. Aí beleza, você pega a Bíblia e você liga para ela e fala assim, ó, deixa eu falar para você, ó, aqui está dizendo isso. O que você precisa fazer? Você precisa fazer isso. Não é o que eu, Fernando, estou falando para você fazer, não é o que eu faço, não é o que o Teco faz, não é o que o Crasso, a Tati faz, não. É o que a Bíblia diz para fazer. Aí a pessoa olha e fala assim, mas sabe o que é, pastor? Eu tenho orado. E no meu coração, eu não tenho sentido que eu tenho que fazer isso. Isso é mais comum do que você imagina. Você vai orientar pessoas. E quando essa orientação não é conveniente, elas dizem exatamente isso. Eu tenho orado. Então, meu filho, se você tem orado, por que você veio falar comigo? Porque eu vou te direcionar a palavra. Agora, se você não está pronto para submeter o teu coração à palavra de Deus, então segue em frente na escuridão. A gente anda do jeito que a gente quer e depois a gente diz que Deus é culpado. Por que Deus deixou acontecer isso? Se Deus sabia que a gente ia fazer, que a gente ia cair, por que Ele... Isso é conversa de quem não quer olhar para dentro de si e ter uma crítica madura sobre si e dizer, eu preciso porque eu sou perdido. Olham para o céu e depois olharão para a terra. Imagina a cena. Olhem para o céu, depois olham para a terra. Mas para onde voltam os olhos só haverá problemas. Angústia e sombrio desespero tomam conta deles, serão lançados nas trevas. Percebe por que o Natal é o momento mais maravilhoso da história? Mas é o mais ameaçador? Porque quando a luz de Deus bate sobre nós e mostra os nossos caminhos, esse é o retrato que nós temos. Mas você ainda continua achando, não, se a gente se unir, a magia do Natal vai transformar as nossas vidas. Você continua achando, não, mas se eu orar mais, se eu ler mais a Bíblia, se eu for mais à igreja, as coisas vão mudar para mim. Você continua dizendo que a magia do Natal transforme os nossos desejos, os nossos sonhos em realidade. Quando eu e você deveríamos não pensar que nós podemos fazer algo por nós mesmos, mas lembrar que Deus, Criador, o Deus do universo, um dia veio até nós. E olha, o Isaías, ele está 800 anos antes de Jesus. E olha o que o Isaías diz. Esse tempo de escuridão e desespero que a gente falou aqui, no entanto, não durará para sempre, porque a terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, eles serão passados por momentos difíceis. Mas no futuro, a Galileia dos gentios, que é aquela mesma região que eu mostrei para vocês, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá uma grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, a luz brilhará. O que Isaías está dizendo é que no momento em que Deus iluminar a sua vida, você vai migrar de trevas, caos e confusão para uma realidade de luz, ordem e orientação na sua vida. Aquele povo resolveu seguir os médiuns, resolveu seguir a sua cultura, resolveu seguir os pensamentos da sua cultura e entraram no caos e no desespero. Mas Isaías está dizendo que quando a luz de Deus brilha sobre você, a sua realidade vai mudar. Por exemplo, tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará. Uma nação que está sendo invadida e sendo dizimada por um império, Isaías está dizendo, esse povo vai se multiplicar e se alegrará. E diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita e como os guerreiros ao repartir dos despojos. Olha só, de tristeza eles foram para alegria. De jugo e opressão, eles foram para liberdade.
Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. Essa é uma outra história, a gente vê num outro dia, a questão do exército de Midian. Mas o importante é você perceber o seguinte, quando a gente vive em momentos de escuridão, a gente vive confuso, no caos, a gente vive sem recursos, a gente vive desesperados e oprimidos pela culpa, oprimidos pela nossa cultura, mas quando a luz de Deus brilha sobre nós, e olha só, é a luz de Deus que brilha, não é você que acende essa luz. É quando a luz de Deus ilumina as nossas vidas, a nossa realidade muda. Agora, sabe por que essa realidade pode mudar? De novo, não é porque você fez algo. Eu acho que essa é a coisa mais difícil pelo menos de eu perceber que as pessoas estão entendendo ao longo do meu ministério. Porque quando eu falo assim, olha, não é você que faz, aí já levanta um e dizendo assim, pô, mas eu não tenho que fazer nada. Eu falo, não é isso. Você tem que fazer tudo, na verdade. Mas essa questão de ser iluminado, presta atenção, não é algo que você consegue por si só. Você precisa que alguém entre aonde você está e acenda a luz para você. E ilumine a sua vida. Tudo isso que o povo de Zebulon e Naftali está vivendo, eles só podem viver, sabe por quê? Opa, esqueci um versículo aí. Porque um menino nos nasceu. Não é porque eles conseguiram. É porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isaías, 800 anos antes de Jesus, estava dizendo que Deus ia nos dar o seu filho. Não é apenas um menino que nasce, não é meramente uma criança, mas é um presente que Deus dá a nós, frente à nossa escuridão da alma, nossa escuridão existencial. Eu sei, isso é loucura de acreditar, mas eu não estou falando de algo para te convencer, eu estou te falando de algo que aconteceu. Eu estou falando de algo que tem data, tem local. Jerusalém, Oriente Médio, 1º século, 2000 anos. Reinado de Herodes. Pôncio Pilatos era governador. Não estou falando de uma mitologia, eu estou dizendo de algo que tem fato na história. E que entre todas as religiões, essa é a única que reivindica o fato de ser verdadeira, que alega ser verdade. Eu não estou te falando aqui que essa é uma ideia para você encarnar, que essa é uma ideia para você acreditar. Eu estou dizendo que isso é um fato que aconteceu. Deus nos deu de presente o seu filho. E o seu filho não é meramente um menino. Ele tem o nome de maravilhoso conselheiro. Ele sabe para onde nos guiar. Você quer um conselho? Ele sabe como nos guiar. Sabe por quê? Ele sabe o que nós passamos. Tem uma pessoa, eu não sei quem é, que diz o seguinte: seja lá qual for a razão pela qual Deus nos permitiu que nós caíssemos no pecado e vivêssemos todas essas dores, e esse desespero, e essa escuridão, no mínimo ele foi honesto de poder experimentar do próprio remédio. Ele veio até nós, e ele experimentou toda a escuridão que nós enfrentamos. Ele experimentou abandono. Os seus pais tiveram que fugir de um país, porque estavam sendo perseguidos por um rei que queria matá-los. Eles tiveram que ter a sua família separada. O pai de Jesus morreu quando ele era muito cedo, ele teve que enfrentar a dor de perder um pai. Jesus enfrentou cansaço, fome, ele enfrentou a oposição das pessoas que tramavam pelas costas dele. Jesus teve que lidar com gente que sorria na sua frente, andava contigo, se dizia seus discípulos, mas depois estava negociando a sua vida com outros. Você já teve que lidar com isso? E você acha, o que será que eu fiz? Eu taquei pedra na cruz para poder passar por isso? Não, você não está sendo mais do que o seu mestre. Jesus teve que lidar com a falta de recursos? Teve que lidar com pessoas famintas, ele teve que lidar com realidades onde ele batia o olho e pensava, puxa, esse povo está sem pastor, esse povo está sem cuidado.
E a Bíblia diz que ele tinha compaixão no coração. Ele é um maravilhoso conselheiro, porque ele sabe do que eu e você precisamos. A pergunta é, o quanto as palavras de Jesus e o quanto a vida de Jesus tem me influenciado? Quanto você valoriza esse negócio? A gente se reúne aqui no domingo de manhã, uma vez por semana. A gente começa a cantar sobre Jesus. E os discípulos de Jesus chegam 40, 50 minutos depois. Será que Jesus está nesse negócio aqui mesmo? A gente se reúne para cantar sobre Jesus e os discípulos de Jesus estão preocupados com outras coisas. Estão olhando no celular, estão vendo seus e-mails, estão... Será que é esse Jesus maravilhoso conselheiro que nós acreditamos? Porque se fosse uma oportunidade de trabalho ou um negócio que você tinha que fechar, eu tenho certeza, você estaria aqui 9h30. Ele é o Deus poderoso. Esse menino é o Deus poderoso, que é justamente para quando você ler o que ele manda você fazer, e você fala assim, não dá. É para você lembrar que ele é poderoso para fazer acontecer aquilo que ele mandou você fazer. Que você pode confiar nele. Ele é poderoso para dizer para você que quando você está doido para jogar o seu casamento no lixo, e ele fala para você assim, ama sua esposa como Jesus amou a igreja. Respeite, cuide do seu marido. Você olha e fala assim, não vai rolar. Não dá mais. E Jesus fala, confia em mim, eu vou fazer algo em você. Quando você está diante de uma situação de amargura e de perdão, e você fala, não vai dar, não posso suportar, eu não posso ficar quieto diante disso, eu tenho que ficar amargurado. E a Bíblia fala para você perdoar um ao outro, você tem que lembrar que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida, no momento que você obedece. Guarda essa frase, eu devia ter posto ali, mas ela diz assim, o milagre precede a obediência. Não? A obediência precede o milagre. Eu inverti. Tem acontecido comigo de vez em quando isso, eu inverto as coisas. A gente quer milagre de Deus na nossa vida, mas a gente quer... o que nós queremos, na verdade, é sentar, numa poltrona e falar assim, Deus, me dá tudo do bom e do melhor para eu não ter que fazer nada na minha vida. É isso que a gente quer. É isso mesmo. Pode confessar. Confesse seus pecados, meu. Você vem aqui porque você quer que Deus te dê mais dinheiro nesse Natal para você poder viajar com sua família, não é? Você está doido para Deus pagar suas dívidas que você fez num momento de impulsividade no ano passado, no Natal do ano passado. Você está pagando até hoje. Você está doido para Deus mudar o seu marido, a sua esposa, que você não aguenta mais ter a mesma pessoa do seu lado ao longo de anos. E você fica pensando assim, será que eu vou aguentar mais 30, mais 40 anos? Alguns são mais otimistas, será que eu vou aguentar mais 5 anos? E a gente gostaria muito que Deus fizesse assim, Quando a gente ora para Deus, vem o teu reino, e eu tenho orado muito isso, Deus, vem o teu reino, porque eu não aguento mais. A gente ora, vem o teu reino, sabe por quê? Não é porque a gente quer se colocar nas mãos dele e dizer, trabalha em mim. É porque a gente quer que ele livre a gente desse processo que nos desafia a mudanças, esse processo que mexe com o nosso caráter, que mexe com o nosso ego, né? Esse processo que cada vez mais vai ficando claro quem nós somos, que vai nos iluminando e vai te mostrando, você não é tão gente boa que nem você pensa que é. Você não é tão humilde quanto você pensa que é. Você é mais arrogante do que você imagina. Olha, você fala mais do que você deveria, ou você fala menos do que você deveria. E à medida que Deus vai iluminando a gente vai ficando desesperados. Isso é o Natal. Ele vai nos ameaçando. Mas tem uma boa notícia no Natal, porque se ao mesmo tempo ele nos ilumina e nos mostra quem nós somos, ele também mostra que a luz que nos ilumina é a mesma que nos cura, na noite escura da alma. Ele é o Deus poderoso, ele é o Pai eterno, para sempre, Pai da eternidade. E não é um Pai que vive eternamente, ele é um Pai que é Pai para sempre. Quando você lê Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, lembra? Você tem um filho que pediu a herança do pai, pegou o dinheiro
que o pai lhe deu, e ele foi para uma terra distante, e ele bloqueou o seu pai do celular, para o seu pai não achá-lo mais. Ele tirou o número do seu pai da agenda para que o seu pai não tivesse nenhum contato com ele. Apagou as redes sociais dele para que o seu pai não fosse ver o que estava acontecendo com ele. Ele desperdiçou tudo que seu pai deu para ele. E quando ele entrou numa realidade de desespero e escuridão, sabe quem que o acolheu? O pai. O pai estava esperando ele voltar. E ele ensaiou todo um teatro para voltar para o pai. Pai, eu pequei contra você, não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, me faz um funcionário teu. E a Bíblia, e Lucas conta para nós que o pai saiu correndo na direção do filho e o abraçou, e o beijou e chorou com ele. Esse é o Pai eterno. A cultura nossa, aquele pedacinho da cultura que ainda considera Deus, olha para você e diz assim: você precisa ser perfeito para Deus te querer, para Deus abençoar a sua vida. Aquela parte da nossa sociedade que diz buscar a Deus, diz: se você não for obediente, Deus vai pesar a mão sobre você. Mas o Pai eterno revelado em Jesus é aquele que olha para você e já sabe quem você é. Sabe por quê, meu querido? Você não errou uma vez só não, filho. Não foi só uma vez que você pisou na bola, que eu e você pisou na bola, não. A gente pisou foi muitas vezes na bola. A gente fez coisas erradas muitas e muitas vezes, e eu não sei por que que Deus insiste em nos amar. Bem, eu posso falar por mim, né? Por vocês, e pode ser que tenha outro motivo, mas por mim, eu não sei por que que Ele insiste em me amar. Eu sendo quem eu sou. Vocês não sabem quem eu sou, mas eu sei quem eu sou, e Ele sabe quem eu sou. Por quê? Ele é Pai. E Ele olha você se debatendo na escuridão. E Ele te iluminando, dizendo: vem, filho. E você fala: não, essa luz aí, estou fora. Eu tenho o meu próprio caminho. E Ele é o príncipe da paz. É aquele que é o herdeiro da paz. Ele é a própria paz. Cara, isso é loucura. Loucura. Por isso que chamam você de louco quando você diz que você crê em Deus, em Jesus. Mas olha, essa é a notícia de um fato que aconteceu e Deus cravou no meio da história para a gente nunca se esquecer. Por mais que o mundo tente excluir o Natal verdadeiro da sua realidade, não tem como. Deus fez algumas coisas que cravou essa mensagem no meio da história e todos nós podemos olhar para trás e ver que isso aconteceu. No princípio, aquele que é a palavra já existia, e aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos, nos iluminou. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Não é verdade isso? A luz ela acaba com a escuridão, mas a escuridão não consegue acabar com a luz. E o que nós precisamos dentro de nós é que Jesus nos ilumine, que a luz dele brilhe dentro de nós e nos mostre quem nós somos e para onde de fato nós estamos indo. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo naquele dia. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Você está pronto para encarar essa realidade? Se você vai seguir Jesus mesmo, Ele é uma luz implacável. Ele entra e Ele abre todos os cômodos da sua vida. Você não precisa esconder nada dele. Ele entra na sua alma, abre todas as portas, todas as janelas e deixa você visto de dentro para fora e de fora para dentro. Você não precisa ter medo disso. Você não precisa ter medo disso. Sabe o que é interessante nessas pinturas do momento do Renascimento? Essas pinturas, elas mostram uma coisa interessante, né? Essa é uma época que não existia luz elétrica, certo? E você tem um ambiente ali, e os pintores eles fizeram um negócio meio que de propósito. Você consegue imaginar o que eles fazem de propósito? Hã? A iluminação vem de onde? Vem do menino. Não tem luz em volta, não tem lampião, não tem vela, não tem tocha. A luz que está iluminando o ambiente é
o menino. Olha que coisa linda. Se você pensar que essa é a maneira que Deus escolheu para iluminar a mim e a você. E você está escutando isso aqui há meses, alguns há anos. Será que você já se deixou iluminar por essa luz que vem do menino Jesus? Não é um conjunto de regras, não é um manual. Eu estou falando de alguém. É isso mesmo, é literal, é alguém. Deus conosco, Deus menino, que vem ao nosso encontro. Jesus não é apenas um menino que nasceu, mas ele é um presente, um filho que nos foi dado. Você já recebeu esse presente? Imagina que na manhã de Natal, você receba de uma pessoa querida um presente. E quando você abre esse presente é um livro de dieta. O que você vai imaginar? Você está me dando um livro de dieta? Por quê? Ou você recebe um livro de como ser mais humilde. 5 passos para a humildade. Ó, esse aqui é o presente que eu estou dando para você. Para você receber esse presente, você vai precisar o quê? Admitir que você precisa dele. Você precisa admitir que você está um gordinho, que nem o pastor de vocês, e que você precisa de um livro de dieta. Ou que você é meio arrogante, muito arrogante, e que, claro, me dá o meu livro, eu preciso da humildade. Se você disser, não quero isso aí, é porque você não está admitindo que você precisa daquilo. Pois deixa eu te dizer um negócio. Para você receber esse presente de Jesus, você vai precisar admitir que você vive na escuridão. Que você é pecador, pecadora. Você vai precisar admitir que você não tem como salvar-se a si mesmo. Você vai precisar admitir que você precisa desse negócio, que você precisa dele. Sem essa admissão, não tem como você receber esse presente. Você já recebeu esse presente? Do Natal? Por que nessa manhã você não se coloca sobre a luz de Jesus? E deixe que Ele ilumine a sua maneira de ver o mundo e viver a vida. Esse é o Natal. Talvez você está correndo nesses dias, porque você precisa preparar a ceia para os amigos. Você está decorando a sua casa, eu sei. Você está correndo atrás de coisas que o Natal consumista secular corre. Mas eu quero te encorajar, você que é discípulo de Jesus, nesses próximos dias, ficar atento a quem é de fato o verdadeiro presente do Natal para nós. E o que Ele quer fazer em nós. Mudar a nossa existência, mudar a nossa visão de mundo. Te tirar da escuridão. Te tirar da aflição que você vive. Dá uma olhada nesse vídeo.
Que tal nessa manhã? Assim como os 3 sábios do Oriente vieram até Jesus e ofereceram ouro, incenso e mirra, o que você nessa manhã não oferece sua vida para Ele? Não diz para Ele: Jesus, quero oferecer a você a minha vida de verdade. Não importa quanto isso custe. Eu quero aprender a enxergar o mundo a partir de você, Jesus. Quero ser iluminado. Ilumina minha mente, Jesus. Faz essa oração nessa manhã. Pai, nós somos gratos a Ti pelo que o Senhor tem feito por nós ao longo da história, como humanos. Pai, nós somos gratos a Ti pela maneira como o Senhor tem trilhado o caminho até chegar ao nosso coração. O Senhor é conselheiro, o Senhor não é aquele que nos manda fazer e ponto final, o Senhor nos aconselha. E como o Senhor tem sido gentil e amoroso nos conselhos conosco. Provavelmente a gente tem recusado muitos desses conselhos que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda nessa manhã. Abrimos a nossa vida para Ti, para o Senhor iluminar a nossa maneira de enxergar o mundo e a vida. Cada canto da nossa vida, Senhor. Nós queremos que seja iluminado pelo Senhor, pela Tua luz. Os nossos casamentos, nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, nosso trabalho, nossas amizades, Senhor. Os nossos recursos, nossa igreja, nossa cidade, Pai. Ajuda a gente a lidar com tudo isso, Senhor, a partir de você, Jesus. Você é o presente que nós mais precisamos. Nessa manhã, desnuda o nosso ser, para a gente não ficar se escondendo de Ti. Termina aquilo que o Senhor começou um dia a fazer em nós. Não nos deixa nesses próximas semanas nos vendermos a ilusão de um Natal sem Cristo, de um Natal sem o menino Jesus, sem o Deus encarnado que veio ao nosso encontro. Não nos deixe nos rendermos a uma visão de Natal que não nos lembre, Jesus, dessa Tua luz que veio ao mundo, iluminando todos nós. Que a gente possa recebê-lo. Faz isso aqui na nossa cidade. No coração de cada pessoa que ainda não Te conhece, Senhor. Faz isso no coração daqueles que dizem que Te conhecem. Faz isso na nossa igreja, Senhor, nessa comunidade. Faz isso em minha vida. Nos abre a mente para enxergar a Tua realidade. Essa é a nossa oração a Ti, Senhor. Amém.